Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo falando. Vamos começar mais uma aula nossa a respeito de ondas hoje, né? Dando sequência ao que a gente já vinha fazendo. E hoje vai selecionar alguns exercícios do Enem para resolver, Enem de vários anos aí, né? Anos passados, anos mais recentes. E os exercícios do Enem, eles envolvem um pouquinho mais do que somente você decorar a fórmula, né? A gente já viu isso em algumas outras aulas que a gente fez. Então, na verdade, a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais profundo, né, de detalhes dos conteúdos, tá bom? Então é isso que a gente vai tratar ao longo dos exercícios. À medida que a gente for resolvendo, a gente vai vendo como é que se aplica mesmo. É uma física um pouco mais aplicada, essa que é cobrada no Enem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Vamos lá então começar a nossa aulinha de hoje, né? Começar com os exercícios. O primeiro aí é do ITA. Fala o seguinte: considere os seguintes fenômenos ondulatórios: 1. A luz. 2. O som no ar. 3. A perturbação propagando-se numa mola helicoidal esticada. Podemos afirmar que, letra A, 1, 2 e 3 necessitam de um suporte material para propagar-se? B. 1 é transversal, 2 é longitudinal e 3 tanto pode ser transversal como longitudinal? C. 1 é longitudinal, 2 é transversal, 3 é longitudinal. D. 1 e 3 podem ser longitudinais. E. Somente 3 é longitudinal. Então, a ideia aqui desse exercício, gente, é que você identifique cada uma das... Associe, né? Cada uma daquelas ondas ali, a luz, o som, a perturbação numa mola, e diga se ela pode ser longitudinal ou não, né? Ou transversal ou longitudinal. Então, a ideia basicamente é isso. Então, o que a gente tem que lembrar, né? Transversal é quando a vibração da onda se dá no sentido, não vou dizer oposto, mas no sentido perpendicular à propagação da onda. Então a onda se propaga numa direção, né? E a vibração se propaga perpendicular a ela, como se fosse uma corda, uma mangueira que você está agitando, né? Aquela brincadeirinha de fazer o pulso numa mangueira. Aquilo é uma onda transversal, né? Uma onda longitudinal é aquela que vibra na mesma direção, tá? Que a onda se propaga. O som é assim, é um tipo de onda longitudinal, né? Uma mola, por exemplo, também pode ser. Você pode pegar uma molinha, esticar ela na mesa e dar só uns tapinhas na lateral dela. Essa perturbação vai se propagar agitando a mola na mesma direção que ela está se propagando, tá? Que a onda se propaga. Então vamos lembrar, né? Cada uma delas aqui, olha só. A luz. Como é que é a onda luminosa, a luz, né? Quais são as características da onda luz? Então ela é a seguinte, ela é uma onda eletromagnética, né? Tridimensional e transversal. Eletromagnética é aquela que não precisa de meio para se propagar, né? Ela pode se propagar no vácuo. Tridimensional porque ela se propaga ao mesmo tempo nas três dimensões, tá certo? E transversal, ela vibra numa direção e se propaga na outra, né? No caso do som, ele é uma onda não eletromagnética, ele é uma onda mecânica, ou seja, necessita de um meio para se propagar, tá certo? Aí, inclusive, ele falou o meio aí no ar, né? Ela também é uma onda tridimensional, ela se propaga ao mesmo tempo nas três direções, né? As três direções que você tiver, ela está se propagando. E ela é uma onda longitudinal, né? Ela vibra na mesma direção que se propaga. Já uma mola helicoidal esticada, ela é uma mola, né? Então é uma onda que precisa que a mola esteja íntegra, então ela é uma onda mecânica, unidimensional, né? E a gente pode pensar ela como sendo unidimensional, no sentido que a propagação vai se dar só ao longo da mola, tá bom? Na direção da mola. E ela pode ser tanto longitudinal quanto transversal. Você pode pegar uma mola e fazer o que você faz com a mangueira, né? Levantar e abaixar a mangueira, então produzir uma onda semelhante a uma onda que você faz numa mangueira ou numa corda. Você consegue fazer uma mola também, mas também consegue deixar ela esticadinha na mesa e dar o tapinha, né? Na lateral, vendo a perturbação se propagar pela mesa, né? Pela mola, desculpe. Então, essas são as características dessas três ondas. Qual seria então a resposta do nosso exercício? Né? Letra A, 1, 2 e 3 necessitam de um suporte material para propagar-se? Não, porque a onda 1 é eletromagnética, a luz, né? Ela não precisa de um meio material para se propagar. Tá? B, 1 é transversal? Sim. 2 é longitudinal? Sim. E 3, tanto pode ser transversal como longitudinal? Sim, né? Como a gente acabou de colocar. Letra C, 1 é longitudinal? Não. A onda 1, que é a luz, ela é transversal. Então, letra D, 1 e 3 podem ser longitudinais? Não, como acabamos de falar. E somente 3 é longitudinal também está errado. Então, a resposta seria a letra B de bola, tá certo? Que é a luz, que é a 1, é transversal. O som, né, é longitudinal. E a mola, né, tanto pode ser transversal como longitudinal, como a gente comentou. Tudo bem? Questão 2. Essa é do Enem de 2010. Diz o seguinte: as ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo.
Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da reflexão, refração, difração, polarização ou interferência. Ou seja, qual desses fenômenos aí, reflexão, refração, difração, né, fenômenos de onda, é o responsável por fazer com que um sinal emitido ali, sei lá, no Rio de Janeiro, chegue até a Amazônia, né, usando a ionosfera. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que lembrar exatamente como é que se dá esse tipo de coisa, porque as luzes, né, as ondas de uma maneira geral, se propagam em linha reta, né? Então, devido à curvatura da Terra, teoricamente elas não poderiam realmente chegar ao Amazonas, por exemplo, tá? Emitidas, sei lá, de Brasília ou do Rio de Janeiro. Agora, elas usam o nosso espaço, né, a parte da atmosfera terrestre. Olha só, você tem aqui um desenho, né? A gente inclusive usou esse desenho em questões passadas. Você tem aí a Terra e duas antenas, uma antena emissora, uma receptora. Sobre a Terra ali a gente tem a nossa camada de atmosfera, que é onde a gente concentra nossos gases, né, os gases da Terra. E tem uma camada mais externa, que é chamada ionosfera, onde você tem íons ali que protegem a Terra, inclusive de tempestade solar e tudo mais, né? Então, olha só, o que acontece ali na ionosfera? Na ionosfera, as ondas, em geral, as ondas eletromagnéticas, são refletidas por essa ionosfera. Grande parte dessas ondas. Algumas não conseguem ser refletidas porque tem uma energia muito grande. Ondas que não têm uma energia tão grande, por exemplo, como ondas de rádio, né, elas saem da emissora e ao atingirem a ionosfera, elas voltam, são refletidas, né, e obedecem todas as leis da reflexão, tá, de ondas mesmo. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão e tudo mais. E com isso, mesmo com a curvatura da Terra, você consegue fazer com que essa onda chegue à antena receptora. Tá certo? Mesmo que tivesse, por exemplo, uma montanha entre as duas antenas, você conseguiria fazer o sinal chegar até lá. Então, basicamente, com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da reflexão. Tá bom, gente? É a reflexão na ionosfera que faz com que os raios que saiam de um lugar consigam atingir uma antena lá na frente. Detalhe, né? Nem todas os raios, as radiações aí, né, os sinais podem ser retransmitidos para a Terra por meio da ionosfera, né? Ondas que têm uma grande energia não conseguem ser refletidas ali, elas acabam escapando, tá bom? Questão 3, Enem 2010, diz assim: um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, ao ouvir o rádio, percebe que sua estação de rádio preferida, a 94.9 FM, que opera na banda de frequência de MHz, tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata, de mesma frequência que interfere no sinal da emissora do centro em algumas regiões da cidade. Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal do rádio do centro devido a: letra A, atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas. Letra B, a maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro. Letra C, diferença de intensidade entre as fontes emissoras de onda. D, menor potência de transmissão das ondas da emissora pirata. Ou letra E, semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas. Né? Qual seria a melhor explicação que nos diz por que a pessoa que está sintonizando uma rádio lá dele, a preferida, acaba pegando o sinal de uma rádio pirata também, né? O que elas têm de mais comum ali, né? O que ele comentou lá em cima, né? Que eles teriam a mesma frequência, né? Agora, se é a mesma frequência, o que daí de baixo explicaria essa situação? Então, vamos lá. Letra A atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas. Será que a atenuação promovida pelo ar, né, você joga um sinal da sua rádio e o ar vai atenuando essa radiação e isso causa interferência? Né? A atenuação, gente, basicamente é quando a onda começa com uma determinada amplitude e essa amplitude vai diminuindo, né? Porque a amplitude está relacionada com energia. Então, à medida que você vai perdendo energia para o ar, para o meio que você está se propagando, a amplitude da onda vai diminuindo também, mesmo que a frequência não altere. Mas isso não tem nada a ver com interferência, né? Isso aí não interferiria em nada. Então, ondas até mais atenuadas teriam mais dificuldade de provocar uma superposição no sinal de uma outra rádio, certo? Então, não seria a letra A. Letra B. Maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro. Repara, a estação do centro, né, que é a estação normal, tá certo? É a da rádio.
se ela tiver maior amplitude, o que seria maior amplitude? Seria mais energia. Então, mais energia da estação do centro poderia, inclusive, abafar um sinal de uma rádio pirata mais distante, por exemplo. Então, não é por isso que a pessoa estaria captando, né? Quanto mais energia o sinal original tiver, menos interferência ele deverá sofrer, tá certo? Ou ser sentida essa interferência. Letra C, a diferença de intensidade entre as fontes emissoras de onda. A intensidade, gente, tá, de uma onda tem a ver exatamente com a amplitude, tá? E não é por conta da amplitude, que é exatamente questão do volume das ondas e tudo mais, que a pessoa acaba pegando uma rádio pirata, né? O sinal da rádio pirata acaba sendo detectado, né? Você pode ter um sinal grande da rádio pirata, um sinal pequenininho da sua, né? Em amplitudes pequenas da que você está querendo ouvir, né? E mesmo assim não ter as duas coisas. Não é por isso que você capta isso, tá bom? Letra D, a menor potência de transmissão das ondas da emissora pirata. Quanto menor for essa potência de transmissão das ondas da rádio pirata, menos chance ela tem de interferir em outras, né? Na verdade, ela até pode interferir. O problema é ser detectada facilmente pela pessoa que está ouvindo essa onda, porque a intensidade da onda que está chegando da rádio acaba sendo bem maior do que da rádio pirata, tá bom? E a letra E seria por conta da semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas. Repara que lá no texto ele falou que eles teriam a mesma frequência, né, certo? E aí é exatamente a frequência que faz com que o nosso rádio, né, o rádio do carro, o rádio da nossa casa, ele capta a frequência das ondas. Então você diz para ele que frequência você quer que ele decodifique, tá certo? Então se chegarem ali ondas de frequências muito parecidas, ele vai decodificar as duas e vai acabar te mandando o sinal das duas. Por isso uma coisa vai interferir com a outra, né? E o que acontece basicamente é que se elas têm a mesma frequência e estão no mesmo meio, por exemplo, meio ar, no mesmo meio a velocidade seria a mesma, tá certo? E se elas têm a mesma frequência, elas teriam comprimentos de onda parecidos, tá? É mais ou menos o seguinte, olha só. Você tem aqui a estação da rádio, né, do centro lá, aqui a estação que vai receber, você, por exemplo, poderia ser a sua casa ali, uma antena do rádio da sua casa, do seu carro, e aqui, mais ao centro, né, uma antena mostrando que a rádio pirata está um pouco mais distante, tá? Ou vou fazer melhor, ela estaria um pouco mais próxima, inclusive. Então vamos fazer assim. Essa onda vermelhinha que estou desenhando, ela tem uma certa frequência, um número de repetições e tem uma certa amplitude, né? A onda da rádio normal envia essa onda para o nosso receptor, para o nosso radinho. Já a rádio pirata que está lá, ela está mais perto, eu vou até dizer que ela está mandando uma onda com amplitude até maior, ou seja, com um sinal um pouco mais forte do que a rádio original, mas, se você observar, ela tem basicamente o mesmo número de repetições da vermelhinha, tá certo? E quando elas chegam lá no decodificador, tá certo? Mesmo tendo amplitudes diferentes, né? Mesmo tendo um comprimento, a frequência ligeiramente diferente, o decodificador pode achar que elas são a mesma onda e decodificar as duas. Isso dá interferência. Então, a interferência se dá quando duas ondas de mesmo comprimento de onda, tá? Mesmo com amplitudes diferentes, chegam ao mesmo tempo ali no seu receptor. Tudo bem? Então, a resposta seria a letra E. Próxima questão. Enem em 2010 também. Fala assim, ó. Ao contrário dos rádios comuns, AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz, ondas de rádio, enquanto para os celulares, a frequência está na casa dos gigahertz, são as microondas. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. Considerando-se as informações do texto, o fator que possibilita essa diferença entre a propagação das ondas de rádio e as de microondas é que as ondas de rádio são, letra A, facilmente absorvidas na camada da atmosfera superior, conhecida como ionosfera. Letra B, capazes de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, edifícios e pequenas elevações. Letra C, mais refratadas pela atmosfera terrestre, que apresenta maior índice de refração para ondas de rádio. Letra D, menos atenuados por interferência, pois o número de aparelhos que utilizam ondas de rádio é menor. E letra E, constituída por pequenos comprimentos de onda que lhes conferem um alto poder de penetração em materiais de baixa densidade. Então, olha só, uma questão do Enem interessante que envolve o que a gente conhece de onda, mas
de uma maneira mais aplicada, né? O que ele está dizendo aí, basicamente, é que os rádios, né, os nossos rádios normais, comuns, que operam na faixa dos megahertz, conseguem ter um alcance maior do que os celulares, que operam na faixa dos gigahertz, né, de micro-ondas. Ou seja, os celulares têm mais energia. E mesmo assim, eu preciso de mais antenas ao longo de uma certa distância para poder transmitir. Ou seja, eles não têm um alcance muito longe, né? Por que eles não teriam esse alcance, né? Então a gente comentou, né, até na questão de hoje aí, mais anterior, né, no caso, que a ionosfera ela ajuda nessa propagação e alguns tipos de energia não podem acabar sendo refletidos pela ionosfera. As ondas de rádio, né, principalmente as ondas mais longas, as AMs, que são ondas de frequência um pouquinho mais baixa, elas conseguem ser refletidas facilmente pela ionosfera. Já as FM nem tanto, mas ainda conseguem, tá bom? Então a ideia aqui basicamente seria essa daqui, gente, olha só. Se você olhar esse quadrinho, né, a gente tem aqui toda a gama de frequências que a gente tem representada ali dentro. As ondas baixas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz que a gente vê, a luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, todas elas, gente, são ondas eletromagnéticas. Todas elas têm a mesma natureza, tá certo? São vibrações eletromagnéticas aí dentro. Né? E aí, olha só, vai dar uma olhadinha na parte da cordinha que está aí no centro, né? Que seria as frequências. Frequência é o número de repetições. Repara que no raio gama você tem muitas repetições e lá nas ondas baixas as repetições são menores. Então a frequência aumenta para a sua direita, tá certo? Enquanto que o comprimento da onda aumenta para a sua esquerda. Ele está mostrando lá o comprimento, que é o vermelhinho, aumentando para a esquerda, e a frequência, que é o azulzinho, aumentando para a direita. Então as ondas, embora sejam basicamente as mesmas coisas, dependendo da frequência que elas têm, elas recebem nomes, né? Uma faixa dessa frequência aí, raios gama, raio X, ultravioleta e tudo mais. Então olha só, onde é que tá os dois aparelhinhos que ele está comentando pra gente? Por exemplo, o rádio. O rádio está na faixa ali, ó, dos megahertz, 10 a 6 Hz, tá certo? E o celular estaria aqui, ó, na faixa do 10 a 9 Hz, que são os gigahertz, tá bom? Qual que é a diferença básica que vai acontecer ali? Como ambas estão andando, vamos supor, no vácuo ou no ar, tá certo? Elas teriam a mesma velocidade. A velocidade da luz, por exemplo, no vácuo, 3 vezes 10 a 8. Então eu posso calcular o comprimento de onda de cada uma delas, né? Então o comprimento de onda seria V sobre F, ou C sobre F, onde C ali é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8, dividido por 10 a sexta no caso do rádio, né? Que é megahertz, tá bom? E quando você divide isso, daria 3 vezes 10 ao quadrado metros. Ou seja, as ondas de rádio têm um tamanho, o comprimento delas é de 300 metros em média, pelo menos essas que ele citou para a gente, 300 metros, tá bom? Já as de celulares, né, elas têm uma frequência maior, 10 a 9, e quando você divide, vai ficar 3 vezes 10 a 1 metros, ou seja, 0,3 metro ou 30 centímetros. Isso influencia basicamente num detalhe, gente. Ondas eletromagnéticas, assim como outras ondas, elas têm a capacidade de desviar de obstáculos, né? E assim chegar mais distante. Mas ela só desvia de obstáculos, ou seja, fazendo a difração, né? Quando o obstáculo tem mais ou menos a mesma ordem de grandeza de seu comprimento de onda. Isso quer dizer o seguinte: essas ondas de rádio que a gente citou aqui, que tem um comprimento de 300 metros, elas conseguem contornar obstáculos nessa faixa aí, ó, de 100, 200, 300 metros, ou seja, grandes prédios, né, grandes montanhas, elas acabam conseguindo contornar e chegar do outro lado, né? Já os celulares, eles só conseguem contornar obstáculos da ordem ali até no máximo 30 centímetros, né? Ou seja, um caderno ela ainda consegue pular. Agora, se você colocar uma barreira maior do que isso aí, ela já não conseguiria. Isso faz com que o alcance do celular seja bem menor, né, do que o alcance do rádio. Então, basicamente, a resposta para essa pergunta aí, né, é que as ondas de rádio, elas são o quê? É a de rádio que ele está falando, tá certo? Seriam facilmente absorvidas na camada da atmosfera superior, conhecida como ionosfera? Não, a de rádio ela não é absorvida, a maioria delas é refletida, né? Letra B, capazes de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, edifícios e pequenas elevações? Sim, né? As ondas de rádio. Letra C, mais refratadas pela atmosfera terrestre, que apresenta maior índice de refração para ondas de rádio? Não, né? Essas ondas, a atmosfera terrestre ela deixa basicamente ela passar de boa. Letra D, menos atenuadas por interferência, pois o número de aparelhos que utilizam ondas de rádio é menor? Não tem nada a ver, tá certo? E letra E,
constituída por pequenos comprimentos de onda que lhe confere alto poder de penetração em materiais de baixa densidade. As ondas de rádio não têm pouco comprimento, né, gente? Elas estão lá do lado esquerdo daquele desenho que a gente mostrou. Elas têm o maior comprimento entre as ondas eletromagnéticas, tá certo? Portanto, isso aí também estaria errado. Então, a resposta aí do nosso exercício 4 seria a letra B de bola. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. 5. O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética, REM, baseia-se na interação dessa radiação com os objetos presentes sobre a superfície terrestre. Uma das formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. A relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda REM é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura, para objetos comuns na superfície da Terra. De acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura, para que se obtenha a melhor discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de onda em micrômetros. Então ele quer a melhor discriminação dos alvos, ele quer que você jogue lá o seu satélite, né, jogue e tenha a distinção do que é cada coisa, né? O que é grama, o que é solo, o que é concreto, o que é uma casa, né? Como é que você consegue isso só olhando para aquele gráfico? Parece que a gente nunca estudou essa matéria, né, gente? Mas basicamente o que a gente tem é o seguinte, olha só. Você diz que cada coisa, né, cada material tem uma curva espectral diferente, né? Ela tem uma taxa de refletância, ou seja, ela recebe uma energia, né, recebe um comprimento de onda e reflete esse comprimento de onda. E por essa diferença do que ela recebeu e do que ela devolveu, é o que a gente chama de refletância, né, ou porcentagem de refletância, você consegue fazer com que o seu aparelhinho descubra o que é aquela coisa, que material é aquele, tá certo? E aí ele quer saber o seguinte: em qual faixa, né, de 0,4 a 0,5, de 0,5 a 0,6, você teria, por exemplo, uma maior discriminação dos alvos. O que é isso? Ou seja, separação desses alvos, né? Saber exatamente o que é grande, o que é concreto e tudo mais. Qual seria a melhor faixa aí para a gente ver isso, né? Então vamos tentar entender. Basicamente é da seguinte maneira, gente. Vamos supor que você tem aqui uma moitinha de grama, né? Aí o que ele faz lá, o satélite faz, é jogar uma determinada onda em cima dessa moitinha aí, né? Uma faixa de comprimento de onda, digamos que comprimento lambda aí, tá? O que essa grama vai fazer? Ela vai absorver uma grande parte dessa radiação e refletir uma outra parte. Ela não vai conseguir refletir tudo, uma parte ela vai acabar absorvendo. Dependendo da quantidade que ela refletiu desse comprimento de onda, você tem uma porcentagem disso, que é a porcentagem de refletância que está lá, né? Se, por exemplo, ao invés desse comprimento de onda, o satélite mandar outro comprimento de onda, e ele faz isso, ele manda diversos comprimentos de onda, na faixa desse comprimentozinho laranja aí, né, você vai ver que ele vai refletir de maneira diferente o que ele refletiu para o primeiro, tá certo? E aí, por essas porcentagens, você consegue saber a assinatura de cada material. Cada material tem a capacidade de refletir diferentemente, né, diferentes comprimentos de onda. Então, agora, olhando para o gráfico, né, qual seria a melhor faixa? Entre 0,4 e 0,5, para você ter mais discriminação deles, entre 0,5 e 0,6. Como é que a gente faz isso? Repara por onde a gente deveria estar olhando. Olha só. De 0,4 a 0,5. Vamos ver. 0,4 a 0,5 eu estou nessa faixazinha aqui, ó. Né? Repara as curvas do concreto, do solo arenoso, da grama, do asfalto, da água. Né? Repare que elas estão bem juntinhas ali, ó. Né? Então, se você for medir a refletância, a porcentagem de refletância, os números que vão estar ali são muito próximos. Então, fica difícil você identificar ali, dependendo do que foi refletido, saber se era asfalto, ou se era solo arenoso, ou se era água, tá certo? Dependendo ali na faixa dos 5%, né? Então, já fica complicado ali. Se a gente, por exemplo, trocar um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos tirar daqui e botar na segunda faixa, de 0,5 a 0,6. Repara. As curvas estão ali, você tem uma certa separação um pouquinho melhor do que a de 0,4 para 0,5, mas ainda tem partes ali, ó, que estão bem próximas, né? Tem curvas ali que estão bem próximas. Então, se você, por exemplo, captar um 0,8 ali, por exemplo, tem duas curvas ali que inclusive estão cruzando ali, né? Então fica difícil você saber se era solo arenoso ou se era asfalto, tá bom? Estão entendendo mais ou menos qual é a lógica? Então, a gente tem que procurar um lugar onde elas estejam mais separadas possível, né? Então, esse lugarzinho é ali a última parte, ó. Você vai ver que você não tem cruzamento de nenhuma delas, estão totalmente bem separadinhas e dependendo do valor que você sentir de refletância, você vai identificar facilmente qual daqueles materiais que a gente está tendo lá embaixo, né? O satélite vai fazer isso também. Portanto, o melhor comprimento de onda, a melhor faixa seria entre 0,8 e 0,9
micrômetros, tudo bem? Questão 6. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes, que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância, e é possível observar que há um comprimento de onda que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores, que é a figura 2. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Então, olha só, gente, ele te dá aí dois gráficos, né? Um gráfico lá em cima que dá a intensidade de luz absorvida, você jogou luz branca num determinado material e reparou que vários comprimentos de onda são absorvidos, né? Agora, tem um comprimento que é mais absorvido. Esse que o corpo absorveu mais é o que vai ficar para ele. Todo o resto ele vai jogar fora. Então, dependendo do que ele jogar fora, vai ser dada a cor do objeto, né? É a que vai chegar no seu olho. É assim que você vai ver a cor daquele objeto, tá certo? Então, basicamente, ele te dá na figura 2, que é essa rodinha que está aí embaixo, né? Como é que você deve ver isso, né? Ele até diz ali, se a substância absorve nessa região, por exemplo, violeta ali, você está absorvendo ali, ela absorveu todo o violeta. O que vai sobrar para a pessoa que está observando o material é que ele apresentará a cor amarelo. Então, a cor do lado oposto, tá certo? Então, a ideia é sempre olhar para o lado oposto. Então, como é que a gente vai ver? De acordo com aquele gráfico que está lá em cima, né, qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Ela é azul, ela é verde, ela é violeta, laranja ou vermelho? Só de olhar para aquele gráfico lá. Então, como é que a gente vai analisar? Vamos aumentar, né? Então, lembrando, ó, se absorve de um lado, ela vai apresentar a cor do lado oposto, tá bom? Vamos lá? Então, olha só. Aonde que está a maior absorção desse material, né? Onde é que está o pico de absorção, o pico da intensidade de luz absorvida? Está ali, ó. Aquele pico ocorre em que comprimento de onda? Ali próximo dos 500, né? 490, ali mais ou menos, tá certo? Então, o 490 é onde se tem a maior absorção. Vai lá agora na figura 2 e procura onde é que está aí o 490 e 500, né? Está entre essa faixa de 490 ali e 560. Então, entre 490 e 560 você tem a cor verde. Agora, cuidado, cor verde é a que está sendo absorvida. É essa do pico. O que a pessoa vai ver é aquela que ele não absorveu, todo o combinado das outras cores. E que acontece do lado oposto à cor que você identificou como o máximo de absorção. Então, se a gente está ali no verde, o oposto a ela vai estar onde? Vai estar ali, ó, no vermelho, tá certo? Então, essa vai ser a cor que a pessoa vai ver, ok? Então, um exercício bem interessantezinho e a resposta seria a letra E. Bem simples, tá? Vamos lá para o próximo. Questão 7ª, ou 7, né? É do Enem de 2012. Diz assim: em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. A distância entre 2 gotas consecutivas era de 25 centímetros, e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda vai ser maior do que 25 e maior do que 1, vai ser maior que 25 e igual a 1, menor do que 25 e menor do que 1. Então ele quer uma comparação entre o caso, entre quando estavam caindo 2 gotas por segundo sobre a água, né? E depois, quando caiu só 1 gota por segundo sobre a água, quando a goteira começou a diminuir. Então vamos tentar entender isso aí. Esses valores não estão muito interessantes não, tá? Ele não foi muito feliz em colocar aí os valores de 25 e 1 não. Mas vamos fazer como se estivesse tudo certinho. Então olha só. Caindo 2 gotas a cada segundo, a distância entre as cristas produzidas lá na poça d'água era de 25, poça d'água não, né? Na piscina, era de 25 centímetros, tá certo? E a velocidade delas era de 1 metro por segundo. Então, olha só como é que ficaria. Digamos que essa aí seria a nossa representação da piscina, tá bom? A goteira está caindo aí, ó, 2 gotas a cada segundo. Quando elas vão caindo, elas criam ondas, né, de frentes de ondas circulares. E essas frentes de ondas circulares acabam viajando até chegar à borda da piscina. Cada linhazinha dessa representa uma crista da onda. Essa crista viaja na água, né, até chegar na borda com uma certa velocidade. E como a gente já mostrou antes, a velocidade de uma onda, ela depende somente do meio, tá? Então, nessa água, a velocidade era de 1 metro por segundo.
independente de quantas gotinhas caiam, gente. Se não mudar o meio, não muda a velocidade, tá certo? O que aconteceu? Depois de um certo tempo, a goteira recrudesceu um pouquinho, né? Ou seja, em vez de cair 2 gotas a cada segundo, está passando a cair agora uma gotinha a cada segundo. E aí, esse cair 2 gotas a cada segundo ou uma gotinha a cada segundo significa que você diminui a frequência, gotas por segundo, né? Então 2 Hz, 1 Hz. Então, a frequência diminuindo, se a velocidade não muda, né? A velocidade da onda não muda, mas a frequência da onda que está sendo criada está mudando, porque é a própria da fonte, o que tem que acontecer com o lambda? O lambda tem que aumentar, tá certo? E é isso que a gente observa. Basicamente, ao invés de 2 gotas, se caísse só uma, né, o desenho que a gente teria seria esse aqui, ó, com menos linhas, as linhas mais distantes umas das outras, né? A cada tuc, tuc, tuc que ela batesse, ia formar uma crista. Mesmo caindo uma gotinha com mais tempo entre uma e outra gota, as velocidades com que essa crista andariam seriam as mesmas, tá certo? A frequência mudaria e o comprimento de onda aumentaria. A frequência diminui, o comprimento de onda aumenta, tá bom? Então, com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda, né, a distância entre as cristas aumenta e a velocidade permanece igual. Portanto, a resposta seria a letra B. Então, a distância entre as cristas seria maior que os 25 que era antes, e a velocidade vai ser igual a 1 metro por segundo. Tudo bem? Questão 8. Nossa pele possui células que reagem à incidência da luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni e acendeu a luz de seu quarto. Deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa intensidade, baixa frequência, um espectro contínuo, amplitude inadequada ou curto comprimento de onda. Ali eu já coloquei a resposta, né? A letra B seria por causa da baixa frequência, mas basicamente por quê, né? Vamos explicar rapidamente, ó. Ele está incidindo luz ultravioleta, né? Ela reage à luz ultravioleta. E o que você está mandando para ela agora é luz de lâmpada incandescente. O que uma tem em relação à outra que faz com que uma ative a nossa melanina e a outra não, né? Então, basicamente, a gente vai lembrar daquele quadrinho de novo, olha só. Quadrinho de radiações, né? Existem radiações que são ionizantes, que provocam reações no nosso corpo, e radiações não ionizantes, né? Que elas passam pelo nosso corpo sem criar algum tipo de dano ou algum tipo de interação maior, tá certo? Então, onde é que está a ultravioleta? A ultravioleta está aqui, ó, nessa faixa. Repare que a frequência dela ali é da ordem de 10 a 16 a 10 a 18 Hz. É uma frequência muito grande, né? Já a luz da lâmpada incandescente, né, é ali, ó, próximo do vermelho, pega um pouquinho do infravermelho, porque ela esquenta também, né, a lâmpada incandescente. E quando você toma um certo tempo dessa luz, né, deixa essa luz jogando em cima de você, o que você está fazendo é jogando luz de uma frequência ali na faixa mais ou menos de 10 a 14, diferente dos 10 a 18 da luz ultravioleta. Então ela tem menos penetração, então ela não tem a capacidade de ativar ela não é ionizante, ela não tem capacidade de ativar a melanina no corpo. Então a pessoa fica lá por horas, vai arrumar uma queimadura, mas não vai arrumar um bronzeamento como deve ser feito, que somente a luz ultravioleta com aquela frequência conseguiria, tá bom? Então a resposta ali seria a baixa frequência, né? No caso da lâmpada incandescente. Seria a letra B, como a gente já sabia, ok? Então a gente termina a nossa aulinha por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus.